somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da CoreCase em nossas redes sociais. CoreCase, Sustainable Core Box. Agora nós vamos ter a palestra sobre mapeamento litosfera como ferramenta de exploração mineral, com exemplo dos lineamentos translitosféricos e mineralização de níquel e cobre na província Borborema, com o Roberto Gonçalves. Roberto é geólogo pelo Departamento de Geologia da UFRJ, mestre em Geologia Estrutural e Tectônica pela Escola de Minas da UFOP e, mais recentemente, doutor em Geologia pelo Departamento de Geologia da UFRJ. Iniciou sua carreira como geólogo de exploração na Anglo American, chegando a coordenador de geofísica pela Anglo Gold South America. Na Agência Nacional de Petróleo, no Rio de Janeiro, trabalhou com geofísica de exploração em bacias sedimentares do Brasil e tem experiência de trabalho em interpretação geofísica para empresas de petróleo, como Petrobras, Starfish Oil e Gás e Creative Energy. Trabalhou como coordenador de geotecnologias para a América do Sul na BHP Mineração e também trabalhou com desenvolvimento de projetos minerais com ênfase em fertilizantes para Forbes e Manhattan. Atualmente, trabalha como consultor em geofísica de exploração, podendo ser aplicada ao mapeamento estrutural em bacias sedimentares, com dados sísmicos integrados à gravimetria e magnometria, bem como para mapeamento estrutural e geração de alvos exploratórios em empresas de mineração, com levamentos aerogeofísicos nos métodos magnetométrico e gama-espectrométrico e eletromagnético. Com vocês, Roberto Gonçalves. Boa tarde, gente. Como falou, eu sou o Roberto, eu trabalho como consultor em geofísica, principalmente, e agora, a esse tempo mais recente, mais dedicado a empresas de mineração na parte de exploração, ouro. E eu acabei de defender o doutorado aqui na UFRJ, fui orientado pelo Cainho. Esse trabalho que eu desenvolvi aqui, ele é um trabalho que era desenvolvido dentro de uma empresa, a BHP Billiton. Nesse slide, eu estou querendo mostrar o depósito de Olympic Dam, né, o IOCG na Austrália, que é um depósito que tem uma cobertura muito grande e foi uma empreitada de 250 metros em média, né, de cobertura de sedimentar recente, e uma companhia, para ter coragem de fazer um furo desse, né, não é muito comum. Então, a companhia que fez isso, ela se aproveitou dos alvos, né, gravimétricos e magnéticos e definiu um novo tipo de depósito mineral, que é o IOCG, né, que é o cobre e ouro. Foi uma descoberta muito impactante feita pela WMC, uma companhia australiana, e essa companhia, ela, talvez por causa dessa descoberta, ela ficou muito grande e ela foi comprada pela BHP, nessa época, a BHP Billiton. E eu fui trabalhar com a BHP Billiton em 2005 e eu me envolvi no grupo que fazia o trabalho de estudos litosféricos, com ênfase, no meu caso, para a América do Sul. Então, todo mundo acho que já conhece ali o depósito, né? Tem dois halos, né? Tem um halo de cobre e um halo de ouro. É um depósito gigantesco e até hoje acho que ainda está em desenvolvimento.
Ele vai ficar pulando. Então, o que é esse projeto? Ele é baseado nesse conceito ali do Global Lithospheric Architecture Mapping, que é o mapeamento da arquitetura das litosferas. Basicamente, diferenciar tipos litosféricos, que é continental, oceânico, e não só na estrutura crustal. Então, ele serve como um guia para a prospecção de companhias que realmente fazem grandes investimentos, né? Isso aí você vai para uma área que não tem nenhuma ocorrência e você tenta achar um depósito. Os pioneiros são a WMC e a BHP da Austrália, que desenvolveram essa tecnologia. Ela é feita através de um foco em dados geofísicos e também de xenólitos, de kimberlitos, com foco no que está acontecendo no manto litosférico. São os 30, 40 quilômetros iniciais que são da crosta, são meio que negligenciados nesse trabalho. Então, você vai fazer uma diferenciação dos diversos tipos de manto litosférico através do estudo das diferentes propriedades físicas deles. É uma tendência na exploração mineral, é feito por grandes empresas. Eu apresentei o pôster do Cimex-Min lá em Ouro Preto. Eu tive vários gerentes de exploração, diretores de exploração, foram ver o trabalho, porque isso já está permeando dentro dos departamentos de exploração das empresas de mineração. Acho que tudo começa quando começou a ter essas compilações de geoprocessamento, e começaram a aparecer os primeiros mapas que mostravam como é que era a forma dos crátons. E começaram também, essas empresas faziam bancos de dados de quais eram os depósitos minerais, onde eles ocorriam. E os geólogos, então, começaram a olhar e repararam que crátons do Canadá, nos Estados Unidos, e os pontinhos vermelhos são os depósitos importantes de níquel, níquel-cobre, né, sulfetado, e o grupo da platina. Então, tem na Sibéria, na Rússia, que é o melhor depósito de todos, que é aquele NK, que é o Norilsk. Você tem lá os depósitos dos Estados Unidos, Sudbury está no canto. Sudbury é interessante, é um meteorito, né? É um astroblema. E me explicaram, eu não sabia, mas que a rocha que foi consumida pelo impacto é uma rocha de borda de cráton também, por isso que ela ocorre ali. E outras ocorrências. Naquele canto lá, a figura F, aquele é um mapa de geocronologia, né? O cara interpolou geocronologia. O que se vê é que todos os depósitos de ouro, níquel, eles ficam bem no limite dentro do Arqueano. Você tem o Arqueano mais antigo e o Arqueano mais jovem. Então, ele começou a mostrar a importância de você separar os terrenos usando esses conceitos de arquitetura, né, de litosfera. Então, qual é a ideia aqui? Todo mundo conhece aqui o caso aqui do cobre pórfiro, né, que ele ocorre aqui no caso dos Andes, né, dos Estados Unidos. Ele acontece pela situação aqui da placa oceânica que vai descendo, você tem magmatismo associado. Então, esse aqui já é um modelo mais ou menos conhecido. Também aqui um outro tipo de depósito ligado ao evento extensional. Isso aqui seria o caso daquela região lá dos Estados Unidos, o Carlin, né, o cráton. Já no caso dos crátons antigos, né, que são mais profundos, os depósitos minerais acontecem geralmente nas bordas, quando você tiver a interação com plumas mantélicas. Isso aqui é a teoria do modelo do negócio, né? Aí a pluma vem, e existem as épocas certas das plumas, isso já é estudado qual é a pluma melhor, qual é pior. E na borda, então, ela faz a ocorrência mineral. O diamante ele já tem uma outra característica também, que ele precisa ser da litosfera profunda, né? A fonte do diamante é aqui, e pela ascensão do kimberlito ele vai lá em cima. Então, o pessoal do diamante sempre foi muito mais criterioso no estudo nesses estudos litosféricos, né? Recentemente foi publicado esse artigo que ele está mostrando aqui, no caso, a profundidade, né, do limite entre litosfera e astenosfera na Austrália e os principais depósitos minerais. Então, você tem aqui o Olympic Dam e você tem aqui o Monte Isa. Esse detalhe aqui é o mapa gravimétrico aqui ao lado. E esse daqui é um mapa seria de espessura da litosfera. O que tem de interessante aqui? É que sempre se estudou aqui o Monte Isa, então a gente vai olhar como vai ser aqui ao longo do trend, né, o trend da crosta. Só que o que essa figura está mostrando é que, na verdade, os depósitos eles não respondem à crosta, eles respondem a uma posição na litosfera. Isso, então, muda
que o seu foco, em vez de ser um foco dentro daqui do rift, aqui, né, passa a ser no limite aqui da placa, do cráton. Várias características são estudadas nos vários métodos que nós utilizamos aqui. O que nós estamos ali, naquele lab, limite, né, Lithospheric Astenospheric Boundary. E esse limite ele é variado de acordo com o método de investigação. Então, você tem a diferença na maneira que a resposta à deformação das astenosferas é diferente da litosfera. Você tem a temperatura, a maneira da transmissão da temperatura é diferente. Você tem a velocidade sísmica, que ela tem uma anomalia característica. A anisotropia, onde você tem movimentos congelados dentro que são separados entre o que tem na litosfera e o que tem na astenosfera. A resistividade é importante, por isso que é o uso do método magneto-telúrico, e as várias características, né? Um cráton antigo pode ter 250 quilômetros, enquanto que uma litosfera jovem tem 120. Quanto mais jovem, mais quente é uma litosfera. Quanto mais antiga, mais fria ela é e mais boiante ela é. Então, essas relações todas foram acompanhadas, né? E um mapa que chamou a atenção quando foi feito a primeira vez, foi publicado ali pelo BEG 2009, que mostra que dentro, aqui seria um mapa de anomalia de velocidade sísmica numa faixa de profundidade entre 100 e 175 quilômetros. O que nós vemos os grandes crátons africanos são bem marcados, o Cape Vaal, o West África e o Congo, e a região do Rift e do Mar Vermelho, uma anomalia negativa de velocidade. E isso serviu para que se fizesse estudos, né, que começasse a separar, ajudou bastante na separação dos vários tipos de litosfera. Uma sistemática foi a separação em 3 tipos de litosfera, de manto litosférico, que é chamado o manto litosférico subcontinental, né, esse CSLM, que é muito falado. Foi colocado uma superimposição de eventos sobre o cráton original, sobre a litosfera original, né, o manto original. Então, você tem um Archon, que seria um manto que ele está totalmente preservado, ele não sofreu nenhuma alteração. Mas ele pode sofrer uma alteração no tempo do Mesoproterozoico e Paleoproterozoico, como é o caso brasileiro. Então, é chamado aqui no modelo de próton. E o tecton seria os eventos mais jovens. E isso, quimicamente, foi descrito aqui, pegando os xenólitos minerais de dentro dos kimberlitos, né? Então, o que foi observado? Que o arqueano ele tem uma relação aqui de alumínio e cálcio apropriada, e isso permitiu separar esses tipos de manto litosférico. Então, o que pode acontecer? Você pode ter um Archon que ele tanto foi deformado durante o Proterozoico, como também foi deformado recentemente. Como você pode ter o caso de, por exemplo, um terreno juvenil, um tecton, ele não tem absolutamente nenhum resquício de idade antiga. Daquele trabalho, daquela sessão, juntando esses conceitos, eles separaram os vários tipos de manto litosférico sobre a África. Você pode ver que em vermelho seria o cráton Archon, em cor de abóbora seria um Archon que sofreu uma deformação do Proterozoico, em azul seria o tecton, terrenos bem jovens, e assim por diante. Então, vários tipos de terreno. Tem um cráton muito interessante aqui no meio, que é o cráton da Tanzânia, né? Que ele é deformado e recente, então ele está com uma coloração muito específica, né? Então, o que é o trabalho que eu me propus a fazer? Estudando os métodos aqui no Brasil, onde que eu poderia chegar com um resultado igual a esse. Aqui no Brasil, nós temos muita fonte de informação para fazer esse tipo de trabalho. Você tem gravimetria, tem as magnetometrias, tem a compilação da tectônica brasileira, que é a base de tudo, mapas isotópicos com as idades, né, de formação. Os epicentros de terremotos. Os terremotos eles ocorrem geralmente nas bordas, né, de um cráton, né? A espessura elástica, né, que é derivado da gravimetria pela topografia. Tomografia sísmica, que é você analisar a variação da velocidade de uma onda de terremoto, né? E magneto-telúrica, onde as seções vão até 100 km de profundidade, que você permite você fazer uma avaliação. Então, eu juntei o que fosse possível de informação para trabalhar com
o terreno aqui no Brasil, né? Esse aqui é a placa continental da América do Sul de Foote. Você vê que ele tem uma mistura de o que é uma placa litosférica, né, também o que é os eventos da crosta. Então, isso acaba ficando mais complexo o problema. A área de trabalho envolve o cráton São Francisco e a região da Borborema e o cráton aqui que seria oculto debaixo da bacia do Paraná. Debaixo das bacias, geralmente, são colocados crátons. As bacias intracratônicas, né? Por isso que são dentro de cráton. No Brasil, o primeiro trabalho, assim, o que realmente levou o começo de tudo, foram os primeiros mapas gravimétricos feitos na década de 70, que começaram a ver, por exemplo, aqui você tem o cráton do São Francisco, aqui, né? Geologicamente falando. E aqui o primeiro cráton que foi deduzido a partir da gravimetria, e esse outro aqui, ó, que são chamados de cráton do Paramirim. Aqui no canto é uma gravimetria moderna, mostrando como que é a forma aceita hoje, mais aceita, do que é o cráton do São Francisco. Aqui geralmente é chamado de paleoplaca, ou bloco litosférico do São Francisco, cada um dá o nome que quiser. A área de que eu trabalhei no doutorado minha ênfase foi para a região Nordeste. Então, eu tenho aqui a geologia, né, pela idade, você vê em roxo são as idades mais antigas, isso aqui são os guiôs oceânicos, né? Aqui é o Carajás, aquela região, aqui é a bacia do Parnaíba, e a tectônica, todos os diferentes terrenos crustáceos que compõem a província Borborema. Eu tenho em marrom aqui o cráton do São Francisco, em vermelho o cráton do Paramirim, que é o cráton São Francisco por gravimetria. E eu tenho aqui o lineamento transbrasiliano. Então, eu fui estudar o que eu tenho para poder visualizar esse problema. Em vez de usar gravimetria, eu procurei o que é a gravimetria de mais longo comprimento de onda. É o geóide, a altura do geóide. Quando você aplica uma derivada sobre o geóide, você começa a ter os limites. E eu dei uma extrapolada no limite aqui, porque eu achei que essa parte azul aqui também parece ser meio continental. Então, eu coloquei dessa forma aqui. Então, eu tenho o cráton do Paramirim em cinza, o São Francisco em azul, e o meu cráton aqui em vermelho. E ele segue essas anomalias de borda, bem marcadas, né? Aí, recentemente, foi feito um modelo novo de anomalia de velocidade sísmica para o cráton São Francisco, o Rocha et al. 2019, e eu reinterpolei ele, e ele se combina muito bem com aquele modelo lá dos australianos, né, mundial. Então, aqui seria o cráton São Francisco. Então, esse aqui é o meu cráton São Francisco, baseado nesse modelo de velocidade sísmica. E aí, eu também usei para dar aquela mapeada aqui no que seriam os limites. Um outro produto que eu usei, esse daqui foi bastante inédito, esse daqui é um modelo derivado da magnetometria de satélite, do satélite CHAMP, e eu apliquei um filtro que ele realça só muito grande comprimento de onda, que é chamada a integral vertical. E ela, muito bem, casou com os outros modelos. Então, eu fiquei interessado nesse aqui. Por exemplo, a gente vê aquela parte aqui do cinturão do Araguaia, aqui do Paraguai, Araguaia, né, bem marcado. Eu não vejo quase nada aqui do lineamento transbrasiliano, ele é meio que oculto. E eu tenho uma junçãozinha aqui na Borborema, mostrando aqui porque toda essa parte cratônica parece que ficou azul nesse mapa, né? Então, ele separou bem as coisas. Então, para o caso do cráton do São Francisco, o modelo resultante aqui foi esse de um grande ovo aqui, né? As faixas móveis nesse rosa aqui, mostrando que pela MAG ele está passando aqui, ele fechou bem, né? Então, esse é o resultado. Foi pedido para que a gente juntasse com a África. E o que está acontecendo no Brasil e África? Eu peguei aquela figura do começo lá, que tinha os tipos de terreno, e usei o modelo Gondwana fornecido pela Renata Smith,
e coloquei os resultados aqui, né, do nosso crato do São Francisco, e a posição é bastante semelhante, algumas diferenças aqui de interpretação do que seria tecton, próton, ou ele até coloca aqui como zona de transição, mas eu, no meu caso aqui, eu botei já direto como sendo, ou seria a borda deformada do cráton, né, da litosfera. A província Borborema, ela é uma coleção de vários. Antigamente era chamada, cada colagem dessa aí era uma colagem tectônica, né? Que todos os modelos eram muito tectônica de placas, e várias placas se batendo, e cada terreno desse vem de um canto, tem uma idade de colisão, e isso aí eu achei. Isso é um estudo crustal, né? A visão de quem está olhando para cima, na superfície, na geologia de campo. Isso aí você tem que corroborar para ver na questão da litosfera qual é realmente o limite litosférico aqui. O que chama atenção são os grandes lineamentos, né, leste-oeste, né, que é o Patos e Pernambuco. Eles são tardios, né, então eles vêm para deformar todo o resto. E modernamente, né, uma das últimas publicações, reavaliando tudo, mostra o quê? Mostra que nós temos aqui o cráton do São Francisco, né, a exposição das rochas antigas, você tem a bacia do Parnaíba, com o Paleozoico, você tem um grande núcleo central aqui, mais ou menos grande aqui, que seria o Arqueano e o Paleoproterozoico, e o Neoproterozoico acontecendo em umas faixas, e essa faixa aqui no meio, que chamam de Cariris velhos, que é uma questão aí que está sob júdice. O que isso quer dizer? Meu trabalho não envolve fazer avaliação geológica, então eu não tenho opinião sobre o assunto, não. Mas o que mostra aqui é que, por exemplo, o sul da Borborema, ela é uma área que já deveria ser chamada de Crato São Francisco, porque, na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma tectônica epitelial, né? Seria skin tectonic, jogada por cima do cráton. Detalhando essas áreas, tanto que pela magnetometria, como de satélite, como ali pela gravimetria do geóide, né, usando ali o caso da segunda derivada, a gente começa a querer detalhar essa porção aqui do que está acontecendo aqui dentro. Eu tenho esses limites, né, que foram arbitrados aqui. E aqui, uma coisa que chamou muita atenção, aqui deu trabalho para explicar, é esse alto aqui. Se isso aqui é um crátonzinho, né, por que eu tenho uma alto gravimétrico aqui nesse ponto? Isso aqui por causa da abertura do Atlântico. Então, você tem aquela comida embaixo ali da litosfera quando você faz a extensão o evento extensional da abertura do Atlântico, né? Aí, aquela imagem anterior era a magnetometria de satélite, já essa agora é a magnetometria de avião, feito um mosaico inteiro e também aplicado um filtro passa-baixo tipo vertical integral. E aí a gente começa a ver bem detalhado aqui, né, o que seria o domínio do Rio Grande do Norte, e aqui tentando jogar aqui que seriam as faixas móveis, né, que seriam as faixas colisionais na Borborema. Então eu acabo tendo aqui uma faixa e a outra faixa. Se vocês forem na literatura, o limite da Borborema se dá pelo lineamento transbrasiliano. Ele seria a separação de placas entre essa placa e essa placa. Aqui eu estou dando uma hipótese alternativa, que seria o limite, na verdade, se daria aqui, no que chamam de faixa ou domínio Oroz-Jaguaribe. Tem críticas sobre isso aí, tem gente que não vai aceitar. Quando você faz uma avaliação da divergência tectônica, através dos mapas, das publicações, nós vemos que uma situação corriqueira dos crátons é que a divergência tectônica se dá para o centro do cráton, porque você tem um cavalgamento. Então, eu tenho todo esse cavalgamento aqui no sul do cráton São Francisco. Nós temos casos aqui como a bacia do Irerê, que é deformada aqui com 400 km de distância, 500 km de distância da borda. Aqui, a faixa sergipana, tudo isso daqui, ó, é considerado como sendo Borborema, mas só que, se você for olhar no manto, seria um manto litosférico do cráter do São Francisco. A figura que acho que mudou muita coisa é uma seção sísmica bem profunda. Ela está aqui convertida para a profundidade, ela está indo a 60 quilômetros. Ela é chamada uma linha de 20 segundos. Ela atravessa de Carajás até o Ceará. E o que nós vemos nessa linha sísmica? Nós vemos a base da crosta, que seria a morro, e nós vemos a tectônica, toda ela assentada em duplex, sistemas de cavalgamento sobre a superfície da morro.
Aqui é o lineamento transbrasiliano. Ele não tem nenhum efeito, a gente não vê ele na sísmica. Mas nós vemos uma outra coisa maluca aqui, um verde aqui, que então a posição que dizem que é o lineamento transbrasiliano, que é derivado por magnetometria, não cai no mesmo lugar que a sísmica. Então, é uma feição que não está muito bem. E o que nós podemos ver é que, bem dentro da bacia do Parnaíba, bem até aqui mais ou menos, nós temos cavalgamento. Então, a gente tem isso aqui, tudo aqui, teoricamente, né, seriam deformações do brasiliano, de empurrões no sentido oeste. Aqui é o fechamento daquele Araguaia, né? Que é aquele cinturão Araguaia. No caso, aqui seria um rift que foi fechado também no brasiliano. Aqui foi feito um mapa de geocrono para poder... Mas aqui, o importante é voltar aqui e lembrar que existe tectônica descolada, né? Tectônica de slip por cima da superfície da morro. Isso é uma coisa que é importante. Por quê? A gente vê que as idades mais antigas, isso aqui seria a idade de Samário e Neodímio, né? E a gente vê que o bem antigo é o núcleo aqui da província Borborema, e também aqui no Crato do São Francisco. E nós vemos as partes mais jovens na faixa sergipana, e aqui no Riacho do Pontal, ou aqui no domínio Ceará Central. Se eles estão nessa posição, então eles não batem com os limites litosféricos, como eu estava propondo anteriormente. Então, a única explicação seria de que isso tudo é uma superfície que foi deslocada, ela foi cavalgada por sobre o cráton. Então, isso aqui seriam superfícies de detachment. A crosta ela andou por cima de uma outra litosfera, não é a mesma litosfera dela. Foi feita uma compilação de todo o material de magneto telúrico, que foi feita uma grande campanha de levantamentos de 600 quilômetros, 500 quilômetros de comprimento, na província Borborema e no norte do Crato São Francisco, uma iniciativa que deve ter uns 10 anos. E esse material foi todo publicado e as interpretações elas nunca foram feitas de uma forma integrada uma com a outra. Cada um que fez publicou o seu e vamos embora. E eu procurei interpretar, combinando com o material anterior. Só que você vai ter que fazer uma interpretação induzida, né? Porque não é em tudo casa direitinho. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu não interpretei o que acontece em cima da morro. Eu só coloquei o que é para baixo da morro. Uma interpretação simples, porque se você coloca duas seções lado a lado e você vai analisar, geralmente fica muito complicado analisar o que aconteceu na crosta, porque existem vários fenômenos que podem causar as anomalias de alta condutividade no magneto telúrico. Sulfeto, grafita, água, fração de melt de magma. Então, muita coisa pode acontecer. Então, para simplificar o trabalho, eu só fiquei analisando o que vai de abaixo de 40 quilômetros. E eu separei em 4 tipos básicos. Aquilo que eu considero que é um cráton resistivo. Então, eu tenho aqui o Crato do São Francisco, bastante resistivo. Eu acho que é o Crato São Francisco aqui. Eu considerei outros como se devendo a um condutor de caráter extensional, porque em cima eu tenho uma bacia. Eu fui ver casos de cráton que são condutores, são pouco resistivos, isso é porque eles sofreram fertilização posterior. E eu também classifiquei os que são chamados de um condutor de faixa colisional. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma falha importante, que é essa falha de Senador Pompeu aqui, no Ceará, e eu classifiquei a anomalia que vai lá no manto como sendo anomalia de caráter condutor de caráter colisional. E fui fazendo essa compilação, são 20 e poucas sessões de MT, e eu fui fazendo um exemplo. Ó, aqui tem um caso de um cráton que não é resistivo. Então, é um cráton que sofreu alteração. Contudo, problemas podem acontecer na aquisição. Não sei se vocês estão ligados, mas esse aqui é o magneto telúrico. Essas estações são colocadas à distância de 40, 50 quilômetros, uma das outras, 20 quilômetros, e elas são colocadas por vários dias de leitura. Então, várias coisas podem acontecer. No processamento é complexo, então pode acontecer de ter erro localmente. Mas é uma metodologia que, por exemplo, na Austrália já virou um grid regional. Nos Estados Unidos e na Austrália, a importância disso aí é brutal. E são os primeiros passos aqui no Brasil, e essa região que mais foi feito o sistema. Né? E o processamento aqui é um processamento 2D, né?
enquanto que lá eles já fazem um modelo tridimensional da litosfera. Aí eu tenho aqui mais alguns exemplos, né, que foram sendo colocados, e isso gerou, então, uma compilação básica em cima de mapa, em cima do que é a linha e o que são as respostas. Nesse caso, aí, o azul é o cráton, o vermelho é a colisional e o extensional seria... Porque o extensional tem alguns aqui que são muito clássicos, né? Por exemplo, aqui nós temos a bacia do Tucano, deu um resultado muito bom, a bacia do Araripe. E assim foi feita a interpretação em cima desse material. Combinado com a gravimetria, com a magnetometria, isso que é o diferencial. E, nesse caso, nós tivemos que fazer opções entre dois tipos de condutor no manto, né? Então, eu fiz um condutor que chamamos de condutor colisional e um condutor extensional. E aí seriam os modelos diferentes de resposta no manto. E isso integrado com a interpretação prévia em outros métodos. Então, você pode ver que o limite aqui magnético casa com os resultados do EM, aqui um limite magnético, tem uma diferença que ele sobe aqui. Esse daqui eu não tenho resposta em cima, mas esse aqui é dúbio, que é o caso da faixa Seridó. Além de ser um sedimento muito filitoso, grafitoso, ele também pode ser interpretado como o sinal do rift, que depois foi fechado. Eu não tenho muito interesse, né, naquele problema. Então, fui dando nome a todos eles, né, que seria os importantes aqui, então, esse corredor extensional. O que acontece lá é que existe muito casos de pequenas bacias cambrianas, ordovicianas, silurianas, que ocorrem ao longo da bacia do lineamento transbrasiliano. Existe essa pequena porção paleozoica aqui siluriana, aqui o corredor do Pará-Mirim. Então, eu fui correlacionando ele aos eventos que nós conhecemos. E os outros, por exemplo, eu estou arbitrando que a colisão é aqui, e não aqui, como está na literatura, né? E aqui, no caso, o Crato São Francisco, que tem gente que coloca ele aqui, eu estou botando ele aqui. Tá? Então, vou dar uma diferença aqui. Agora, os depósitos minerais, já que nós partimos do princípio lá de que os depósitos minerais eram acomodados dentro dos limites, o que tem, por exemplo, de níquel sulfetado na província de Borborema? Bem, todos eles, menos o Riacho Santa Maria, que ele... cadê o Riacho Santa Maria? Todos eles, mais ou menos, são de idade toniana. Eles são na verdade... eles foram gerados, possivelmente, na abertura, quando você estava nas margens passivas, então, no limite oceano-continente. E os principais depósitos, que é o recente, o Limoeiro, e esse brejo seco, inclusive agora está sendo feito vários, até tem um projeto novo aqui da Brasil Níquel. Eu fui no Cimex Minho, eu nem sabia, porque não foi publicado, mas essa faixa aqui, toda aqui, é a faixa do níquel hoje, né? Níquel sulfetado aqui no Brasil. E ainda tem essa outra ocorrência para cá. O fato deles não caírem em cima da faixa, isso é porque todos foram deformados. Depois veio o brasiliano e espalhou eles por cima da crosta, né? Então, esses são os depósitos que existem, todos eles são localizados ali. O caso do cobre, a associação do cobre aqui é cobre-ouro ou cobre sedimentar associado a rifts. Então, os principais depósitos... essa região aqui do Cocossi, tem essa região aqui tem um nome específico aqui para essa região aqui em cima. Esse é o nome dos depósitos, mas você pode ver que eles se localizam. Fora esse Cocossi é uma bacinha rift que corre por aqui, assim, uma bacia cambriana. E todos os outros por aqui. Esse depósito Vale Verde ele é correlacionado com os depósitos de cobre da idade paleoproterozoica arqueana aqui embaixo do Crato São Francisco. Então, existe uma associação dos depósitos, olha, quase todos eles são de idade brasiliana ou cambriana. Então, esse modelo explicaria a presença desses depósitos e nós colocaríamos essas trends como sendo as zonas de prospecção. Conclusão, então, foi feito um estudo tentando obter os limites fundamentais do Crato São Francisco e do bloco litosférico da Parnaíba e acho que isso foi conseguido. Nós estimamos a presença de um pequeno bloco litosférico na província de Borborema, no núcleo dela, que é chamado, da literatura hoje, se chama de metacráton, que é um cráton que já foi destruído. Ele seria parte do cráton africano que sobrou aqui no Brasil.
Os cinturões móveis colisionais brasilianos, no setor, eles provavelmente localizam-se debaixo do lineamento de Pernambuco e do cinturão tectônico Oroz-Jaguaribe. Elas são as paleosulturas que juntaram aqui, nesse caso, 3 blocos litosféricos diferentes: o São Francisco, o Parnaíba e o pequenininho aqui da Borborema. Os sistemas extensionais são associados ao evento de colapso tectônico ou tarde tectônico, são os grandes, associados talvez com o magmatismo cambriano na região. Os depósitos minerais que foram mostrados, eles são associados, todos eles, a esses eventos. Então, eu acho que é uma correlação boa com o que foi estudado. Como foi falado, a mineração de níquel está associada à margem passiva, de idade toniana, que posteriormente foi deformada. E os depósitos de cobre são, em sua maioria, cobre e ouro, são associados a sistemas extensionais. Então, é isso aí. Debaixo de um cráton tem uma litosfera continental maior. Essa é a proposta aqui. Isso aqui eu tirei do Facebook. Alguém postou isso. Achei que tem tudo a ver com o trabalho. Obrigado. Muito obrigada pela palestra. Vamos abrir agora 5 minutos para as perguntas. Se alguém tiver alguma coisa. Nada? É isso. Muito obrigada, viu?